Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros nos Estádios e hoje eu vou trazer para vocês os melhores jogos e palpites da NBA da quarta-feira, dia 25 de outubro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Time, como muitos de vocês já sabem, a gente tem um canal de futebol, que é o Boleiros Chips. E como muitas pessoas pediram, pô, Marco, analisa NBA também, a gente começou esse projeto novo. Então eu só vou pedir aquela moral e aquela força para vocês, né? Deixa o like, faz um comentário, compartilha o vídeo para a gente seguir nesse trabalho, até porque a temporada tá só começando e a nossa ideia é trazer vídeos todos os dias falando aqui das melhores oportunidades da NBA, que é um baita campeonato e um baita esporte, tá bom? Conto com todos vocês, agora vamos para os jogos. 20 horas, jogo do Charlotte Hornets contra o Atlanta Hawks. Time, é o seguinte, pelo histórico, um confronto de muito equilíbrio. Tecnicamente eu gosto bastante desse time do Atlanta, principalmente do Trae Young. Só que o jogo é na casa do Charlotte. Ou seja, mercado de resultados eu vou deixar para o ao vivo. O que eu vou buscar aqui? Eu vou pegar as duas principais estrelas, pelo lado do Charlotte, o LaMelo Ball, e pelo lado do Atlanta, o Trae Young. E eu vou fazer uma dupla buscando uma odd interessante pra gente, tá bom? Vamos lá. Falando primeiro do LaMelo Ball. Puxando aqui pelo Google, você coloca o nome do jogador, escreve stats, que ele vai te mostrar tudo isso aqui, ó. Então a gente tem uma média do LaMelo de 23,3 pontos por partida. Se a gente entrar ali em pontos baixos, a gente vai ter uma linha de 17,5 para o LaMelo. O que significa isso? Se ele fizer 18 pontos, essa linha já bateu. Então eu vou buscar para o LaMelo fazer mais de 17,5 pontos, tá bom? E aí eu vou jogar aqui o Trae Young para a gente buscar também algo nesse jogador. Se a gente pegar a assistência do Trae Young, ele tem uma média de 10,2. Então eu vou em Marcos, assistência, para o Trae Young fazer 7 ou mais assistências na partida. Se o Trae Young fizer 7 assistências, já bateu a nossa dupla. Então a nossa dupla é composta de 17,5, mais de 17,5 pontos para o LaMelo Ball e para o Trae Young fazer pelo menos 7 assistências na partida. Se isso aqui bater, tá tudo certo. Deu green. Time, às 20 horas, eu separei aqui o jogo do Indiana Pacers contra o Washington Wizards. O Indiana Pacers jogando em casa, sim, é favorito, deve vencer esse confronto. A odd é baixa, odd de 1,36, 1,32. É uma odd baixa, como eu falei para vocês, para uma entrada simples. O que eu vou fazer aqui? Percebam que às 20h30 a gente tem jogo do Miami Heat contra o Detroit Pistons. O Miami Heat jogando em casa é muito favorito. Lembrando que o Miami Heat foi um dos finalistas, né, na temporada passada e acabou perdendo para o Denver Nuggets. Então eu vou pegar essa odd aqui de 1,25 da vitória do Miami Heat e vou adicionar numa dupla com a vitória do Indiana Pacers. Aí essa dupla faz o nosso bilhete. Fechado? Vitória do Indiana Pacers contra o Washington Wizards e vitória do Miami Heat enfrentando o Detroit Pistons. Fechado? E bora lá, às 20 horas eu tenho aqui New York Knicks versus Boston Celtics. Antes dessa análise, uma coisa peculiar aqui, foi minha primeira experiência na NBA. Em 2018, eu estava nos Estados Unidos e eu assisti exatamente essa partida, tá legal? Na época, pelo New York tinha o Porzingis, que era aquele cara gigantesco, é um cara gigantesco até hoje, e pelo lado do Boston tinha o Irving. O Boston venceu naquela oportunidade e novamente nesse jogo eu vejo o Boston vindo mais forte. Não vou cravar aqui a vitória seca. Eu vou fazer um bilhetinho que eu acho que pode ficar mais safe, mais seguro pra gente, tá bom? Então eu vou buscar aqui um handicap mais 4,5 pro Boston Celtics. O que significa esse handicap mais 4,5? Mesmo que o New York vença o Boston por uma diferença de 4 pontos, eu ainda tenho green na operação, porque eu estou protegido com handicap mais 4,5. Agora, se o New York vencer o Boston por 5 ou mais pontos de diferença, deu red na operação. Se o Boston vencer, já deu green, tá bom? E eu vou duplar com o quê? Vou pegar a fera do Boston Celtic, nada mais nada menos que Jason Tatum. O Tatum, ele tem uma média por partida de 30 pontos. Então eu vou entrar ali em pontos baixos
E eu vou buscar para o Tatum, nessa partida, fazer mais de 20,5 pontos. O que significa isso? O Tatum precisa fazer pelo menos 21 pontos na partida. Tatum pontuou 21 para cima e o Boston ou perdeu de uma diferença de 4 ou mesmo venceu a partida, é green no nosso bilhete, tá bom? Time, então como é que ficou o nosso bilhete? Jason Tatum fazendo pelo menos 21 pontos nessa partida e handicap mais 4,5 para o Boston. Fechou? Time, às 22h30 eu tenho o San Antonio Spurs contra o Dallas Mavericks. O que acontece aqui? O Luka Doncic, que é o principal jogador do Dallas e um dos principais jogadores também da NBA, ele ainda não está confirmado nessa partida. Diferentemente do futebol, que uma hora antes da partida a gente tem a escalação oficial, na NBA a escalação é dada praticamente segundos, minutos antes da partida. Por esse motivo, o que eu trago para vocês aqui? Se o Luka Doncic for confirmado nessa partida, aí eu vou buscar algo a favor do Dallas. Se ele não jogar, aí eu deixo para o ao vivo ou não faço nenhuma entrada, tá legal? Então, Luka Doncic confirmado, eu busco a vitória do Dallas. Se ele não for confirmado como titular para jogar essa partida, aí eu tô fora. Fechou? Bora lá. 23h30, jogo do Los Angeles Clippers contra o Portland. Aqui é o seguinte, a gente também não tem ainda a confirmação dos principais jogadores do Clippers. Quem? Westbrook, Paul George, Kawhi Leonard. Se esses caras jogarem, o Clippers é muito favorito. Então o que a gente vai fazer aqui? Pegou a escalação oficial minutos antes de iniciar aqui a partida. Se o Westbrook, Paul George e Kawhi estiverem confirmados, a gente vai buscar aqui um handicap menos 6,5 para o Clippers. O Clippers é muito favorito, mas a odd é baixa. Para subir a odd, eu vou colocar aqui um handicap menos 6,5 para o Clippers. O que tem que acontecer aqui? O Clippers tem que vencer o Portland por uma diferença de 7 ou mais pontos. Por isso que eu falei para vocês, as três feras têm que estar em quadra para a gente executar essa entrada, tá bom? 20h30, Brooklyn Nets contra o Cleveland Cavaliers. Time, aqui é o seguinte, os dois jogadores que pontuam muito na equipe do Cleveland são eles, Donovan Mitchell e Darius Garland. O Darius Garland ainda não está confirmado. Se ele não jogar, o que a gente pode tentar? Pensa comigo, se eu tenho dois caras que pontuam muito, se um deles não joga, muito provavelmente a maioria das bolas vai ficar na mão desse cara, Donovan Mitchell. Então se o Garland não jogar, a gente vai buscar alguma coisa a favor de pontos para o Donovan Mitchell. Ele tem uma média de 28,3 e é um cara que também faz muitas bolas de 3 pontos, tá bom? Time, às 20h30, como eu já passei para vocês, a gente tem jogo do Miami Heat contra o Detroit. A gente vai fazer aquela dupla, vitória do Miami. Até aí tudo bem. Só que aqui eu acho que a gente pode tentar alguma coisa também a favor de jogadores, né? Até porque, pelo lado do Miami, a gente tem o pivôzão Adebayo e também o Jimmy Butler. O que eu quero buscar aqui contra o Detroit? Eu acho que o Miami é bem superior e esses jogadores podem sobrar na quadra, tá? Aqui na NBA, muitas vezes a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. A entrada pode parecer muito boa em pré-live, mas imagina comigo uma situação. O Miami, no terceiro quarto, já abre 20 pontos de vantagem. Sabe o que o técnico faz muitas vezes? Ele tira os principais jogadores e coloca os reservas para jogar aí o quarto inteiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes esse tipo de coisa atrapalha e muito a entrada de jogadores, tá bom? Mas vamos lá, só passando para vocês, né, para a gente ter cuidado, utilizar a gestão de banca, que isso pode acontecer na partida. Então assim, pelo lado do Miami, eu falei do Adebayo. Ele tem uma média de 9,2 rebotes. Rebotes na NBA também pode ser chamado de ressaltos, tá? Então, se você pegar essa informação, ressaltos, nada mais é do que os rebotes, tá bom? Então, eu vou lá em Marcos e eu quero que o Adebayo faça pelo menos 7 rebotes nessa partida. E eu vou puxar aqui para mercado de pontos. O Jimmy Butler, ele tem uma média de 22,9 pontos por partida. E eu quero que o Jimmy Butler faça pelo menos 18 pontos nesse jogo. Então eu vou na linha de pontos baixos
para o Jimmy Butler fazer pelo menos mais de 17,5 pontos. Ou seja, mais de 17,5 pontos são 18 pontos. Então, para o Jimmy Butler fazer 18 pontos e para o Adebayo fazer pelo menos 7 rebotes na partida. Tá feito a nossa duplinha. Fechou? Bora lá. 21 horas, Grizzlies contra Pelicans. Time, é o seguinte, o Grizzlies tem o principal jogador, que é o Ja Morant, suspenso, tá? Então parece que são 20, 25 partidas aí que o Ja Morant não vai defender a franquia do Grizzlies. Depois parece que ele retorna. Sendo assim, eu vou buscar algo a favor dos jogadores do Pelicans. A gente tem o Zion, que é um cara que faz muitos pontos. Como eu falei para vocês, o Zion tem uma média de 26 pontos, tá legal? Então eu vou buscar em pontos baixos para o Zion fazer pelo menos 20 pontos nessa partida. Ou seja, pontos baixos, e aí você busca a linha mais de 19,5 pontos. E a gente tem também pelo lado do Pelicans o McCollum, que é um cara que geralmente chuta muito de 3 pontos. Então eu vou fazer essa dupla. Para o Zion fazer pelo menos 20 pontos na partida e 2 cestas de 3 pontos para o McCollum. Fechado? Tá feita a dupla, sorte pra gente. Time, são essas nossas análises e palpites, espero ter ajudado e também para quem está começando aí na NBA, espero aos poucos ir ajudando vocês com essas informações novas, tá bom? Então, se esqueceu de deixar o like, deixa o like, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com os amigos e a gente se vê por aqui amanhã, até porque amanhã, quinta-feira, tem mais NBA. Valeu, fui!